Alô, amigos, amantes da difusora. É muito bom estar de volta, depois de uma série de problemas intempéries que nós vamos contando aqui no meio do caminho, mas nós vamos apresentar hoje o terceiro episódio da série Difusora 40 anos depois. E nós vamos, como diria o locutor no passado, sem mais delongas, apresentar os nossos convidados, a princípio por ordem alfabética. Com os senhores, Alexandre Benesi. Olá, Alexandre Benesi. Olá a todos. Fico feliz em estar participando desse terceiro episódio do Difusora 40 anos depois. Eu era operador de som, né, manipulava a mesa, né, e trabalhava com os locutores da rádio. E hoje estou aposentado. Trabalhei alguns anos em universidades e em curso de ensino à distância, e hoje estou aposentado e fico feliz em estar aqui com vocês, participando deste momento tão gostoso e tão enriquecedor. Ok, somos dois e vamos colocar a terceira pessoa convidada, felizmente, representante do belo sexo. Ela vai não só fazer sorrir a nossa tela, como contar como é que ela apareceu aí. Isso ela vai contar durante o episódio. Mas, com vocês, Claudete Siqueira. Olá, tudo bem, Lu? Tudo bom, pessoal? Estamos aqui, é um prazer estar com vocês, relembrando a difusora, que foi uma casa, que foi uma escola para nós. Foi muito legal ter trabalhado lá, foi... Até hoje, ninguém esquece, marcou a vida de todos os profissionais que estiveram lá. E nós éramos uma família. E, bom, hoje, depois de muitos anos, passei por várias emissoras e hoje trabalho na área administrativa na Universidade de São Paulo. Mas daqui a pouco a gente conta mais sobre nós, tá bom? A gente vai relembrando aí a difusora. Somos três e vai aparecer o quarto integrante nesse momento. Gilberto Cláudio, como está, meu amigo? Seu microfone está mudo. Isso aí, vamos embora. Luiz, tudo bem, Luiz? Prazer estar aqui participando desse 40 anos de difusora. Maravilhoso. Uma escola, uma maternidade. Que bom. Mas no caminho a gente vai contar mais coisas. Beijo. Muito bom. Do quarteto, vamos colocar mais um para formar o quinteto. Espero que vocês se lembrem dele, até porque a participação dele foi muito importante, mas não era comum. Vocês vão saber isso no meio do caminho. Tinha apelido, tinha uma participação importante, tudo isso vai acontecer daqui a pouquinho. Bem-vindo, Wagner Gonzalez. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos vocês, os amigos da Difusora. É sempre um prazer rever colegas de uma época que foi muito importante na minha formação profissional, numa época que eu ainda cursava a Faculdade Casper Libero. A gente vai ter muita história boa para contar e para ouvir. Fiquem por aqui. Muito bom. Então, nós ainda estamos aguardando, eu não sei se vai haver tempo e condição, mas dois personagens estariam participando da nossa história. Mas, de qualquer maneira, nós vamos começar por uma questão de ética, bom tom, de cavalheirismo. Vamos lá. Claudete, conta para a gente por que é que você entrou para fazer datilografia de programação. A gente sabe que a programação é datilografada. Naquele tempo, não é no meu tempo, naqueles tempos, a gente usava muito o mimeógrafo a álcool, né? A programação era rodada, em alguns casos, quando tinha que tirar muita cópia, não tinha xerox, não tinha nada, era mimeógrafo a álcool. Mas também a difusora, diferente de quase outras emissoras que aparecem no histórico, ela tinha essa coisa de ter um sistema diferenciado. Então, a Claudete vai explicar como é que era isso, né? Se você quiser, inclusive, falar como é que era feita
a programação, as pessoas se reuniam, o diretor e os programadores, como é que era esse esquema, quem participava e etc, etc. Todo seu. Certo. Então, naquele tempo não tinha nada informatizado, certo? Não existia nada de computador, nada. Aí era feito no rascunho, uma programação musical feita pelos programadores, e eles tinham que ter o cuidado de colocar o tempo das músicas, a introdução, os compositores, mesmo os internacionais. Então, era feito tudo rascunhado no papel, feito à mão, para poder apagar, corrigir, fazer uma melhor colocação, uma melhor distribuição, e depois esse rascunho era passado para mim e outras duas datilógrafas. Nós datilografamos isso numa folha enorme, era uma pauta de jornalismo grande, com todos os detalhes, com o tempo, com o horário da entrada do intervalo comercial, tudo, e passava isso em 5 cópias, porque ia para a locução, para o operador de som, uma para o diretor geral, uma lá em cima para o diretor artístico. Então, todo mundo acompanhava a programação para ver as sequências, estava tudo saindo da forma correta. E então precisava de um datilógrafo para colocar tudo isso no papel, todas as informações. E sair bem legível, né? Para que saísse perfeito. Ok. Eu estou tentando aqui, eu tenho que dar algumas explicações ao longo do nosso encontro de hoje. É o seguinte, durante as 2 primeiras apresentações, nós tivemos o auxílio, o apoio do pessoal da GECOM, na pessoa do seu diretor técnico, Ulisses Galucci. Tinha uma plataforma específica, nós estávamos usando o logotipo da difusora, o VU, uma série de coisas que nos facilitavam bastante. Porém, a mãe do Ulisses teve um problema de saúde, e ela mora no interior e ele teve que viajar para cuidar dela. Na semana seguinte, aquela semana em que nós deveríamos entrar, nós tivemos um problema muito sério, aliás, nós não, o Brasil teve um problema muito sério, que foi a perda do companheiro José Paulo de Andrade, numa sexta-feira bastante triste, e não haveria clima algum para a gente fazer festa em nome da difusora, em nome do rádio, de qualquer coisa. Foi um dia muito triste, aliás, não só um dia, foi um fim de semana muito pesado para todo mundo que trabalha no meio, que foi amigo dele, etc, etc. Então, a gente resolveu deixar para esta semana, e se der certo, agora, nós vamos aprender a trabalhar nessa nova plataforma, StreamYard, e toda sexta-feira nós vamos fazer um encontro com alguns dos companheiros que já participaram e com outros que virão. Tem muita coisa que a gente quer contar, muita coisa que a gente quer lembrar, até porque eu, quando falo a partir do momento da difusora e tal, quando eu entrei, ela já existia, ela já era sucesso, ela já tinha nome, etc, etc. Eu só dei continuidade e fui até, infelizmente, o fechamento. Então, não há por que a gente não ter a participação das pessoas que podem contar histórias e deixar esse documento. Essa é a parte mais importante de tudo. A gente quer deixar esse documento para a posteridade, porque aí não fica aquele achismo de internet. Ela terminou por causa disso, nasceu por causa daquilo, errou, acertou por causa de não sei o quê. Não, as pessoas, os originais, como a gente costuma brincar, os que fizeram o sucesso da difusora e ajudaram a escrever as páginas de sucesso, vão contando história. Enquanto eu estou aqui escondidinho, o Alexandre Benesi vai conversar com vocês sobre a parte que cabe a ele. Ou seja, ele entrou como fiscal de estúdio ou como operador. O que era o fiscal de estúdio? Por que só a difusora tinha isso? É sempre bom a gente relembrar, e eu dou a palavra e faço questão de ouvi-lo, meu caro Chechel. Então, Luiz, obrigado. Eu entrei lá como fiscal de estúdio. Aliás, foi meu primeiro emprego.
né? Estava passando na rua lá, já tinha trabalhado como estagiário na Band FM, né? Quando era mono, não era estéreo. E aí eu saí do estágio e fiquei sem trabalhar. Não consegui trabalhar lá na Band. Né? Aí eu passei lá perto do Sumaré com um diploma de desenhista mecânico debaixo do braço. Falei, eu vou entrar aqui, porque aqui eu acho que vai ter alguma coisa legal. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal. O Luiz estava passando, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria trabalhar na rádio, como operador. Ele falou, então vem cá, sobe aqui. Subi com ele, fui lá na sala dele. Ele falou assim, olha, pega essa caixa aí, vai escutando esses discos aí e me fala depois o que você gostou. Aí eu peguei, eu fiquei lá ouvindo, ele foi fazer as coisas lá, que o Luiz não é nada acelerado, então ele foi fazer as coisas dele. E aí ele voltou, eu tinha lá escolhido as músicas, aí nós ouvimos, ele viu a lista que eu tinha escolhido e falou, pô, amanhã você já começa. Eu falei, pera, como? Falei, não, pode vir amanhã, você vai começar, vamos descer lá no estúdio. Aí ele me apresentou o estúdio, tinha lá um fiscal de estúdio, que era o cara que preparava todo o material para o operador, para deixar para o operador sempre no momento certo ter o disco, a vinheta, os comerciais, tudo no ponto certinho. Então, era importantíssima a figura do fiscal de estúdio na época. E era a única rádio que tinha fiscal de estúdio. E foi assim que eu comecei, graças ao Luiz. Isso eu tenho que falar agora, a gente tem que agradecer em vida. Então, estou agradecendo em público e em vida ao Luiz Fernando Malioca por ter me admitido na rádio e ter o meu primeiro emprego. E assim eu consegui desenvolver e ter uma carreira dentro do rádio. Qual era a sua idade na época? Eu tinha, isso foi em 78, eu tinha 20 anos. Eu era novinho. Então não era o programa Menor Aprendiz, não? Foi... Não. Mera coincidência. Não era mera coincidência. Mas na época a gente corria atrás, né? A minha mãe sempre falava que se você quer perseguir um sonho, você tem que correr atrás dele. E desde pequeno a gente trabalhava para fazer as coisas, escondido até, porque minha mãe não gostava, ela queria que eu estudasse. Então eu agradeço a ela também por ter estudado, me formei jornalista, sou radialista e jornalista, meu DRT é 1566 e fui tirado no dia 1º de abril de 78. E não é mentira, né? Não é mentira. Muito bom. Nós vamos seguir agora. Muito interessante, a gente tem mais coisas para conversar depois nessa área, obviamente. E a gente vai voltar com você. Agora, o seu Gilberto Cláudio, que todo mundo, quando ouvir a voz, vai falar, esse cara é da locução. E ele vai dizer se sim ou se não. Giba, é com você. Tudo bem, Luiz? Um pouco sim. Começou tudo nos diários associados. Eu era muito menino, moleque. E comecei a trabalhar na Rua 7 de Abril como office boy. E sempre querendo rádio, claro. Aí surgiu uma oportunidade do seu Camilo Malva, dizendo para mim que tinha uma vaga no departamento pessoal de Sumaré, onde tinha a Rádio Tupi, Difusora e TV Tupi. Eu peguei e fui para lá. E de lá fiquei no caminho. Nesse caminho, durante um curto tempo, eu cheguei a ser o locutor da Difusora, cobrindo folgas dos titulares, o Dácio Arrudo, o Preguinho, Rubens Pavão, Potiguara, todos eles. E gravava a madrugada da Difusora. E nesse período eu entrei na faculdade, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e sempre querendo me enveredar para o mundo da publicidade. E na época, o diretor comercial Elvio Mecarini me deu uma oportunidade, a quem eu tenho muita gratidão por isso, jamais vou esquecer, de trabalhar no departamento comercial. E lá fiquei. E a minha vida foi isso, departamento comercial, passei por outras emissoras, evidente, no meu caminho, a Record, Globo, Excelsior, CBN, e ultimamente a Videomax, programa Business, que passava na Manchete depois de Bandeirantes, e ultimamente na Rádio Capital. Essa é a minha vida. Agora, a Difusora é realmente o berço, a maternidade, que eu sempre digo, a grande escola emissoras associadas, a querida Difusora, que faz parte dela. É isso. Muito bem. Agora a gente vai conversar com aquele rapaz que tem nome de rótulo de tequila, pode ser um mariachi
mexicano, mas vocês vão saber, tem gente que talvez não se lembre que existiu, e a gente vai conversar um bocado sobre isso. Wagner Gonzalez. Oi, Luiz Fernando. Em lugar da tequila, o meu sobrenome é mais conhecido pelo Jerez, do Gonzalez Bias, que é a origem da minha família, né? A minha passagem pela difusora foi quando eu ainda estudava jornalismo na Casper Libero, e eu fui cursar jornalismo por causa de meu primeiro emprego como redator, repórter, assistente de estúdio e N outras coisas, do programa Grand Prix, que era um programa de automobilismo dirigido pelo Fernando Calmon, que também era o apresentador. Por uma série de razões, o Pércio de Piratininga, que era o diretor de redação das rádios, naquela época, da Tupi, da difusora, acabou me levando para a difusora, e dentro do teu trabalho e do espírito da difusora, a gente criou um espaço para automobilismo na difusora. Então, a gente tinha 3 boletins diários, 3 pílulas diárias sobre corridas, sobre eventos esportivos e esportes a motor, e fizemos até transmissões de Fórmula 1 off-tube, eu e o Darcio Arruda, que era uma experiência bem legal, bem gostosa, nas manhãs de domingo, e ficava lá no estúdio da difusora, não era no quarto andar, não, no quarto andar era a redação, e a gente cobria a Fórmula 1. Depois de lá, eu fiquei na difusora até o final de 78, aí eu fui para o Estadão, e em 84 eu mudei para a Europa para fazer Fórmula 1, que foi sempre o meu objetivo maior profissional, e fiquei fazendo Fórmula 1 até mais ou menos 2000, direto, morando na Europa e tudo, e trabalhando para algumas concorrentes menores da difusora, como a BBC de Londres, onde eu trabalhava para o serviço brasileiro. Aí depois voltei para o Brasil, trabalhei em vários lugares, e hoje estou reencontrando amigos aqui e conhecidos dos corredores lá do prédio da Sumaré. Aproveitando a oportunidade, então vamos conversar um pouquinho. O departamento comercial, representado aqui pelo Gilberto Cláudio Giba, pode intervir, é só dar um toquezinho para a gente não encavalar, mas eu vou lembrar vocês de uma coisa que é importante. Nesses tempos que nós estamos rememorando, revisando, relembrando, anos 77, 78 até 80, a TV Tupi de São Paulo detinha o poder, o contrato de exclusividade de transmissão de Fórmula 1. Depois, se vocês quiserem contestar ou acrescentar, sem problema algum. E, num determinado momento, conversando com o nosso Luiz Carlos, o Gaúcho, nosso diretor comercial, surgiu uma ideia. Eu dizia assim, puxa vida, se a TV Tupi, que é a nossa mãe, é a principal emissora, tinha a TV Tupi, a Rádio Tupi, que era a irmã mais velha, e a difusora, que era a irmã mais nova e que, por consequência, tinha que aprender que se sobrasse melhor, uma roupa velha da irmã mais velha, podia ser que a irmã mais nova usasse, era sempre esse esqueminha aqui. E lá pelas tantas ocorreu uma ideia. E eu não me lembro se fui eu diretamente falando com o Gaúcho ou se eu falei com algum representante do comercial, até porque não era toda hora que a gente tinha contato com todos. E aí veio a ideia, já que a nossa matriz tem os direitos da Fórmula 1, por que a difusora não faz? Mas não como, e aí vem o importante, não como uma emissora de esportes transmite Fórmula 1. E aí, exatamente como o Wagner falou, nós criamos um esquema em que, agora eu vou contar os segredos, tínhamos um cartucho sem ponta, ou sem fim, ou seja, o cartucho, depois se eu lembrar, eu pego um exemplar para vocês verem, para quem não conhece, não é do meio. O cartucho era um exemplar com uma fita, uma caixa de plástico com uma fita dentro, e ele rodava sem fim. E ali nós gravamos, através do BBC Sound Effects, já que
o nosso Wagner citou aí a BBC de Londres, tinha uma coleção de efeitos sonoros e num dos discos, numa faixa, tinha lá o efeito sonoro. Então nós colocamos. Isso aí era truque, mas é importante que vocês saibam e entendam como é que era feito. A gente deixava o clima da Fórmula 1, dos carros, passando embaixo da música, mas isso no 100% de quantidade sonora que vai para o ar, nós tínhamos de 5% a 10%. Era uma coisa muito pequena. Mas ele não mudava. Ele ficava lá rodando. E entrava o locutor, entrava a música, entrava o comercial, nessa hora a gente tirava. E, numa conversa com o Gaúcho, nós conseguimos que o Café Moca, que na época patrocinava a transmissão da TV Tupi, desse uma verbinha para a difusora. Olha, nós vamos transmitir em nome do Café Moca e vamos conversar. O West Perdão? O West Top também. Também. Bom, mas no começo eu tenho absoluta certeza que a gente entrou com o Café Moca. Conseguimos uma televisão emprestada do controle geral, aquela televisãozinha, se não era de 14, era de 17, não mais do que isso, ficava ali na frente, branco e preto, acho eu, e o Darcio ficava assistindo, e o operador de mesa, dividido por aquele vidro, né, que a gente chama de aquário, ficava ouvindo e dava um toque. Alexandre, quer falar? Não? Então tá bom. Me pareceu que sim. E fez sinal para dar um toque. Bom, enfim. E na hora em que acontecia, o Emerson Fittipaldi, que estava no auge, quando acontecia alguma coisa importante com ele, foi ultrapassado, o operador dava sinal de campainha para o estúdio, o Darcio ficava de olho, estava acompanhando, e perguntava uma outra coisa. O que aconteceu? O Emerson ultrapassou e tal. E aí abaixava o som da música, no que o potenciômetro de volume era diminuído, aparecia o ruído da Fórmula 1. Então dava a sensação para o ouvinte de que estava entrando o som de lá. E com o passar do tempo, assim que entrou um pouquinho mais de dinheiro, a gente contratou o Wagner e colocou no local, ou seja, como repórter. Acho que algumas vezes ele foi lá. Eu não preciso contar coisa que eu não sei ou não acompanhei. Wagner, fala aí sua parte agora. Nessa época, eu cobria a Fórmula 1 só no Brasil, mas como sempre foi a minha paixão, eu tinha bastante conhecimento do assunto e ajudava e passava informações para o Darcio durante a transmissão. E participei de várias transmissões como se fosse realmente uma dupla diária no local da corrida. E era bastante interessante, tinha uma repercussão bastante legal, porque era uma coisa diferente, não era o arroz com feijão, que a gente não tinha condição de fazer, porque não dava para ir para cobrir as corridas ao vivo, né? Mas tinha personalidade aquele esquema. E foi uma experiência muito boa, sem dúvida. Você nunca fez de Interlagos? Não, de Interlagos a gente não chegou a fazer, que eu me lembre. Eu não lembro dessas transmissões. Era uma... Não, teve 2 ou 3 entradas que eu fiz, acho que foi em 78 mesmo. O último ano eu fiz algumas entradas de Interlagos, tem razão. E você guarda, por acaso, crachá da época, você guarda alguma fita, alguma gravação, não? Algumas fitas eu tenho guardadas, mas estão na casa do meu filho em Londres, que quando eu mudei eu levei alguma coisa e ficaram lá. Inclusive, algumas das fitas, quando fizeram o filme do Ayrton Senna, como eu era muito amigo do Ayrton e trabalhei com ele, frequentava a casa dele, inclusive, o produtor e o diretor do filme pediu emprestado algumas fitas e não sei se usou de referência, o que foi, mas estão lá em Londres, não estão comigo. Crachás e credenciais eu tenho algumas, mas tão bem guardadas que eu nem sei exatamente aonde encontrá-las agora. Bom, isso acontece. Diga ao seu filho
assim que possível, em bom português, para ele, se tiver condições, digitalizar, passar para nós. Mas eu tenho uma fita cassete com uma transmissão em que você aparece, o Darcio aparece e outros artistas da parte musical, obviamente, cantores e cantoras também. Eu só não consegui trazer para essa nossa apresentação, embora tivesse combinado de falar sobre Fórmula 1, o roteiro diz isso, mas aí dependeria de uma outra possibilidade, que é de colocar som, e como nós não temos acordo ainda com o ECAD para tocar música, vamos evitar que o sistema do Facebook ou do YouTube, ou seja lá qual for, nos corte, nos tire do ar, né? Emudeça o nosso microfone para a gente não poder conversar de outras coisas. Giba, vamos falar, só para finalizar esse episódio de Fórmula 1 que nós estamos falando agora, você tem ideia do tipo de contrato que a TV Tupi possuía? Como é que funcionava essa parte comercial das emissoras do grupo associado? E se a Tupi fazia alguma coisa na época, como é que era o esquema? A Tupi, ela fazia na TV, na época o diretor era o Walter Abrão, e eles faziam, o José Góes, que falava sobre Fórmula 1 também, eles faziam flashes. Milton Camargo. Milton Camargo da rádio, no caso, Milton Camargo da rádio. E dava um flash, não transmissão. A exclusividade, eu não me parece que depois eu fui ver, trabalhando na empresa, era no caso da Globo, mas aí tinha outras emissoras, que era o caso da Excelsior e tal, mais para frente. E na época da difusora era isso. E eu lembro perfeitamente, na época da difusora, quando aconteceu tudo isso, inclusive com o Wagner. Aliás, o Wagner tem uma lembrança muito boa, né, Wagner? Isso já bem mais para frente, em idos de 88, por aí, eu estava de férias, já numa outra empresa, no caso a Globo, e eu, junto com Jorge de Souza, Odilei Edson, Reginaldo Leme, você, Wagner, o Galvão Bueno, nós estávamos em Paul Ricard, na França, onde o Alain Prost ganhou. Lembra, Wagner? E depois, no outro domingo, em Silverstone, na Inglaterra, em Northampton, onde o Senna ganhou na chuva. E na cabine, junto com o Jorge de Souza. Essa lembrança eu vou guardar sempre na minha vida. Agora, voltando à exclusividade, era isso que tinha. E a difusora foi pioneira na época. E tinha a concorrente também nossa, que era a Excelsior, né? Que virou a máquina do som também, por causa da Fórmula 1, né? Mais ou menos isso, né? Quem fez muita coisa também naquela época foi o pessoal da Rádio Globo com a equipe do Osmar Santos. Mas era uma pegada bem mais esportiva, assim, bem de viés de futebol até, né? E você citou o Jorge de Souza, esse é um personagem único na nossa profissão. Embora ele não tenha uma passagem assim pela difusora, cabe citar uma das situações que eu vivi com ele. A gente estava num jantar no Canadá, num grande prêmio, e tinha uma assessora de imprensa que estava fazendo uma ação de relacionamento com a gente, de uma fábrica de automóveis, e o Jorge estava meio apaixonado pela mulher, assim, e sentou ao piano e começou a tocar uma música, e começou a cantar 3 ou 4 palavras que ninguém entendia nada, e no meio ele colocava My Love, Gisele, supondo que o nome dela era Gisele, e ninguém entendia absolutamente nada, mas o som era bom, ele enganava no piano, e tocava aquela música com o ritmo, tocava bem, e acabou ganhando a simpatia da moça em questão, né? Que não rolou nada, mas foi uma situação bastante legal, bastante engraçada. Alexandre, você agora há pouco estava mostrando alguma coisa, eu não consegui observar o que é que você estava querendo mostrar na tela.
é o seguinte, o pessoal da minha turma que está querendo ver no YouTube não pode ver porque não está compartilhado lá. Você tem que deixar público. Em cima, lá embaixo do seu nome, está lá o íconezinho do público ou para amigos, né? Se você puder compartilhar, o pessoal vai gostar também, vai aumentar a visualização do vídeo, entendeu? A gente vai passar para YouTube depois de gravado, depois de terminado, agora, etc, etc. Ô Luiz, eu acho que eu fiz transmissão do Wagner lá na Fórmula 1, eu acho que eu fui um dos pioneiros com algumas coisas da época da difusora. E tanto da Fórmula 1, quanto do Big Apple Show, quanto tem uma história muito legal, isso dá para contar rapidinho. O Luiz, uma mente assim fantástica, cria assim coisas que a gente fica assim bobo de ver, são coisas simples e que acabam virando chiclete, pegam no gosto do público. O Luiz veio com uma sessão nova na rádio. Aí eu falei, pô, que é isso? Isso aqui é dose dupla, você vai ter que tocar música, e toca a vinheta, e volta a música de novo. Eu falei, Luiz, não dá tempo, porque às vezes você pode pôr lá o disco, a agulha no lugar errado, ficar um buraco, alguma coisa assim. Eu falei, acho que não dá. Eu falei, não, o Luiz falava assim, vai dar, que vai dar sim. Eu falei, não, Luiz, não dá. Ele falou, não, dá sim. Eu falei, bom, então senta aqui e faz. Foi a maior lição da minha vida. O Luiz Fernando sentou na cadeira do operador, botou o disco lá, o Rodete acho que sabe, lembra disso. Botou o disco lá, botou a faixa, tocou a música, o locutor anunciou a música, tocou a música, tá terminando a música, ele disparou a vinheta, pegou e voltou, colocou a música no início do disco, do vinil, e saiu no time certinho. Eu falei, Luiz, se você pode, eu também posso. Aí, daí para frente, eu aprendi uma lição para minha vida. Eu conto isso e eu falo assim, tem que admirar algumas coisas que tem, hoje não, hoje o computador e a internet fazem as pessoas conhecedoras de tudo, e na realidade a experiência da vida da gente mostra que a gente sabe de tudo pela vivência que a gente tem, né? E eu fico grato por essas coisas que eu vivi ali na difusora, inclusive no esporte. O Luiz fala de esporte pra caramba, nós fizemos uma transmissão da equipe do Wilson Brasil. Você lembra, né? Futebol na difusora, e era Sim. Muito legal. E tem muitas tivemos histórias. Depois de uma fase em que nós passamos a transmitir o segundo jogo, até por questões comerciais, e foi chamado um locutor bastante conhecido hoje, o senhor Dirceu Benedito Marchioli, que vinha de Marília como Dirceu Maravilha. E aí nós temos aí foto de ele assinando o contrato, etc, etc. Isso aí a gente fala numa outra oportunidade. Agora eu vou aproveitar a presença do Alexandre em tela grande, para rimar. Você disse que tinha um parente seu na emissora, que não foi ele que ajudou, ou não foi ele que forçou a barra, nada, mas era uma pessoa que seria interessante a gente relembrar quem era. Conta um pouquinho. Luiz, o meu tio, né, era o José Gil Avilé, mais conhecido na época como Beija-Flor. Ele foi o precursor do repórter policial no rádio. E ganhou 2 troféus, né, 2 troféus do prêmio da época, né? E ele era um cara assim extremamente agitado, né? E quando eu entrei na rádio, ele não sabia que eu tinha entrado. E aí ele descobriu porque o Gaeta encontrou com ele lá na porta, Arnaldo Carmine Gaeta, o baixinho lá, ele era fantástico também. Falou para ele, e aí eu descobri que ele colocou um policial atrás de mim por 2 meses, para saber o que eu fazia, porque ele achava que o meio do rádio ia influenciar a gente de uma maneira negativa, que a gente ia adquirir vício, essas coisas, mas o vício era de ouvir rádio, de curtir música, de contatar pessoas, de ter um relacionamento com um monte de gente, e eu agradeço muito, porque
o que eu conheci de pessoas no rádio, gente que nem conhecia direito, mandava presente no meu aniversário. O Ângelo Paulo Zanqueta está aqui ouvindo também. Um abração, Ângelo, meu parceirão, era um companheiro de todas as horas, de tudo que a gente fazia junto. E a gente viveu, assim, altas histórias para contar, né? E dá para contar uma outra também, Luiz, que meu tio deixava eu fazer as coisas, mas eu não sabia que tinha ninguém lá atrás de mim. E aí, uma hora, ele chegou, entrou no estúdio com o Gaeta, bateu nas minhas costas e falou assim, olha, agora você pode ficar tranquilo. Eu falei, mas não estou entendendo, tio, o que você fez? Eu botei um cara para seguir você para saber o que você estava fazendo. Por 2 meses, e o cara falou que você não fazia nada de errado, que estava ficando cansado de ficar atrás de você. Você entrava em casa, saía de casa, ia para a rádio, saía da rádio, ia para casa, ia para o colégio, e era assim. E aí ele ficou feliz da vida, porque eu acabei trabalhando lá um monte de tempo, um tempão lá na rádio, depois fui para outras rádios, fui para a Manchete, fui para a América, fui para a LC, trabalhei com o Gugu, trabalhei com o Dudu França, essa turma toda, e são pessoas que eu guardo na minha memória e no meu coração, bem como os ouvintes da rádio, que até hoje a gente mantém contato. Fala, Cláudio. O Beija-Flor é o que criou o Polícia Chamando, é ele? Sim. Era, né? Sim, foi ele trabalhou no Aqui e Agora, inclusive, ele fez o programa policial lá. Agora, polícia chamando! O bandido, o safadelo, o pirandelo, vai tomar café de canequinha, vai ver o sol nascer. Ele falava isso. Né? E ele tinha um linguajar todo típico, né? Todo próprio, né? Que ele criava. Né? Então, tinha até um estúdio, uma cabine dentro da rota, só para você ter uma ideia. Então, ele fazia as transmissões para Bandeirantes no início e depois para Tupi, né? Para Tupi, desde do quartel-general da Polícia Militar na rota, né? Ele fazia as transmissões de lá. E ele era fantástico, ele tinha umas ideias também loucas, né? E ele dava LP para quem pegasse bandido, ele fazia um monte de promoção maluca no programa lá no Aqui e Agora, então era muito engraçado, né? E ele é muito baixinho, né? Bem pequenininho, né? Eu batia abaixo do meu ombro, né? De tão pequeno que era, e ele era uma figura, porque ele falava com um vozeirão assim, e um linguajar extremamente rápido, né? E era muito legal ouvi-lo no rádio. Eu vou pedir licença para entrar num pequeno momento triste, mas é importante que vocês saibam. Primeiro, é desagradável, porque eu vou falar de uma greve, né, entre tantas que existiram naquela época, e todo mundo sabe que o grupo associado estava sem dinheiro, estava sem condição de pagar as pessoas, e etc, etc. E um belo dia alguém decidiu, olha, vamos todos para a rua, né, e todos os funcionários vão, e alguém, entendo eu, na pessoa do diretor da emissora, eu não posso tirar a rádio agora. Primeiro, porque ela tem um compromisso, na época, com o Dentel. O compromisso dela é com o governo federal, com o Ministério das Comunicações. Você não pode ficar fora do ar, porque você pode perder a concessão. Mas e quando cai o transmissor e tal? Você tem que justificar. Tem uma série de requisitos que você é obrigado a cumprir, e, eventualmente, as coisas acontecem nessas circunstâncias de não dá para parar. E, nesse dia, todo mundo foi para a porta, para Alfonso Bovero 52, fazer uma manifestação. Existia, por parte do sindicato, um jornal, que eu não me lembro exatamente da manchete, mas que dizia alguma coisa contra os patrões, como vocês já devem ter visto outras vezes na vida, e a favor dos funcionários que estavam sem... Eu não estou defendendo o patrão de maneira nenhuma. A posição de diretor, ela é de extrema responsabilidade. Então, você não é patrão, você também está sem receber, você também está com salário atrasado, mas você não pode deixar a peteca cair. Porque se o governo tomar a concessão de volta por justa causa, todos ficarão desempregados. Aí não é um atraso, é desemprego, é muito pior. Então, num desses momentos,
eu me senti na obrigação de tocar a mesa de som. Até porque, como diretor, não estatutário, mas como diretor da empresa, né, ninguém ia lá me bater, imaginava eu, e ninguém ia me arrancar a força e tal. Foram todos para a rua e eu fiquei tocando disco na rádio. Eu nunca fui bom na área técnica, na área artística acho que até eu me segurava, mas tecnicamente falando, operar e falar, essas coisas, eu acho que eu não seria um bom locutor operador. Porém, ocorreu algo, e isso é que é bastante marcante, para mim foi chocante naquele dia. Toca o senhor Arnaldo Gaeta, o telefone interno, até porque a gente não tinha uma linha direta com a chamada telefônica da época, e o senhor Arnaldo Gaeta informa: Beija-Flor acaba de falecer. A senhora dele ligou para cá. Ele tinha ido, tinha se internado, tinha feito uma cirurgia ou algo parecido e tal. E como é que a gente iria avisar isso? Como é que a gente iria comunicar esse tipo de coisa? E eis que coube a mim, sozinho no estúdio. Nesse dia foi triste a coisa. Eu saí da técnica, na metade do caminho, eu estiquei meu corpo, com o potenciômetro de volume, eu abaixei a música, abri o microfone, corri para o estúdio, dei a nota de falecimento com as informações que eu tinha recebido do Sr. Arnaldo Gaeta pelo telefone, voltei, subi a música, fechei o microfone, não sei se necessariamente nessa ordem, e aí tocou a programação da difusora. Foi muito triste, foi uma lembrança que me ocorreu agora. Se você quiser complementar e falar alguma coisa a mais, Alexandre. Ele estava bem doente, né? Ele estava com um problema no pulmão. Na realidade, como ele tinha um vício de beber, ele tinha um problema no fígado também. Isso daí foi agravando e ele acabou vindo a falecer no hospital lá do Barro Branco, lá da Polícia Militar do Barro Branco. E a gente ficou, assim, na época, transtornado e bem chateado. É um momento que a gente ficou muito triste com isso. Mas era um cara extremamente alegre e tinha muita história, Luiz. Se você começar a contar aqui, vai tomar a live inteira, então não vou nem comentar muito. Eu só acho que ele era uma pessoa... lembrei o nome do troféu, ele ganhou 2 troféus Roquete Pinto, né, na época, e era um cara extremamente feliz com o que ele fazia. Isso pode ter certeza disso. E era um cara extremamente responsável, tanto que um dia antes dele falecer, ele me chamou no hospital. Falou, vem cá, você precisa me fazer um favor. Porque ele era sempre assim, ele me chamava para fazer as coisas escondido da família, escondido de todo mundo. Ele falou para mim, pega esse dinheiro aqui e vai lá na padaria, fala para o português que você quer pagar a conta do que ele devia, estava devendo lá. E ele me deu o dinheiro, eu fui lá e paguei. E no dia seguinte ele veio a falecer. E o rapaz da padaria ficou muito chateado também com isso, depois que ele ficou sabendo do falecimento do meu tio. Qual era o nome da padaria? Eu não lembro agora. Padaria Real. Isso. É isso mesmo. É isso Mas mesmo. famosa padaria que foi foi ponto de encontro de inúmeros celebridades. E hoje é uma pizzaria, né? Não até hoje, né, Luiz? Eu lembro que eu tomava café com o Lima Duarte, a Bruna Lombardi, o Richelli, que eles iam gravar a Aritana. Lembra, Claudete? Claudete lembra, o Gilberto também lembra, o Wagner deve lembrar. E eles sentavam lá no balcão com a gente. Padaria. Tinha um papo com a gente, era muito, muito legal, muito agradável ter esse contato com todo mundo, né? Isso era legal pra caramba. E aquela padaria também era um ponto de paquera, né? Hoje é uma pizzaria. E nós tínhamos contato com todos os artistas que trabalhavam na TV Tupi, né? Estavam todos ali. Às sextas-feiras à noite, que tinha o Clube dos Artistas. Isso. Então, já viu, né? Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Isso. Era uma festa. Bom, nós temos aqui
não um intervalo comercial, como seria de esperar numa emissora de rádio, mas numa live ainda não estamos chegando nesse ponto. Se alguém quiser patrocinar, participar, será um prazer, e nós teremos uma série delas e cada vez mais vamos incrementar. É necessário fazer um contrato com a nossa querida StreamYard para ter uma série de outras informações e possibilidades de melhorar cada vez mais. Inclusive botar som, pagar o ECAD, etc. Uma hora a gente chega lá. Mas, enfim, nesse pedaço final, eu vou atender a Claudete, que está querendo dizer alguma coisa, e depois eu vou dizer o que eu ia dizer agora. Não só pelo fato da gente ter falado a respeito da TV Tupi, eu entrei na Tupi Difusora exatamente devido à TV Tupi. Na época, tinha um programa Brasil Som 75, do Benito de Paula, e eu queria ir assistir o programa. Aí eu comecei para minha mãe que eu queria assistir. Minha mãe falou, por que você não vai lá e arruma um emprego de uma vez? Aí eu fui. Cheguei lá e pedi emprego na Rádio Tupi. Eu cheguei, tem emprego para mim? Tem. Datilógrafa. Serve? Eu serve. Quero fazer qualquer coisa, quero trabalhar. E entrei, fui na sala do José Roberto Gama, que contratava as datilógrafas. Foi quando eu entrei para a datilógrafa, que estava saindo a Lenice, estava saindo para casar, e aí eu entrei no lugar dela. Depois disso, fui para a discotecária, e depois parti para a área de programação, e contato com os jornalistas, tinha muita carnaval de rua na época, que os jornalistas, os repórteres, iam todos para a avenida fazer cobertura do carnaval. Eu ia junto, sempre. Foi aí que eu inventei de fazer jornalismo para ser repórter de carnaval, que eu queria porque queria cobrir o carnaval de rua, com a Luísa Borges. Eu grudava na Luísa Borges, vamos embora, vamos para o carnaval, vamos embora. E a gente eu fazia sempre, todo ano eu ia para o carnaval de rua. E, então, só para pegar esse gancho, porque foi bem legal esse período também, que a gente tinha contato com todos os artistas, todos os jornalistas da Tupi e da Difusora. Era isso, por enquanto isso. E de gancho em gancho, agora você vai ficar triste, primeiro porque não vai ter carnaval em 2021. Se houver, esse carnaval será postergado, será na metade do ano, coisa que o vale. Então, a gente já pode imaginar que o carnaval vai ser perto de junho, a festa junina vai ser em setembro, a primavera vai ficar para o fim do ano e o Natal a gente ainda não sabe quando será. De qualquer maneira, brincadeiras à parte, nós temos aqui os nossos 10 minutos finais para contar mais alguma coisa de novidade, de lembrança gostosa que a gente tem, no sentido positivo ou negativo, seja lá qual for. Então, eu vou começar. Não é despedida, mas nós vamos começar no sistema inverso. Então, o Wagner foi o último a ser apresentado. O Wagner vai contar alguma coisa a mais que passou pela cabeça dele, que deu vontade de contar e ele não contou até agora. Tem duas histórias muito, muito hilárias que rolaram na minha passagem pela Difusora. Uma delas, eu era muito amigo do Alfredo Guaraná, um piloto que o próprio Nelson Piquet reputava como um dos grandes rivais da carreira dele e que, por uma série de circunstâncias, não pôde fazer uma carreira internacional como o próprio Nelson. E o Guaraná tinha recém-casado e morava perto da Difusora. Aí, uma certa tarde, ligam da recepção e falam, Wagner, o Alfredo Guaraná está aqui querendo falar com você. Manda subir, sempre bem-vindo e tal, né? E avisei o Pércio grava uma entrevista, faz o que tinha que fazer, sem problemas. Aí, de repente, entra um cidadão na redação, lá no quarto andar, que era um cidadão nada a ver com o Guaraná. O Guaraná era um cara alto, mais magro, até que o apelido dele era Palito, e era um cara branco. Chega um cidadão de 2x1, com uma alta carga de pigmentação escura, se dizendo Alfredo Guaraná. Eu falei, tá, tudo bem, tá. Agora, falando sério, quem você é? Não, eu sou Alfredo Guaraná, vim aqui dar uma entrevista para você.
Eu falei, não, você não é o Alfredo Guaraná. Não, eu sou, estou falando que eu sou. O Pércio viu, me chamou de lado e falou, faz o seguinte, você está há mais de 10 minutos tentando conversar esse cara aí que não vai dar certo. Leva ele para o estúdio, finge que está gravando uma entrevista e dispensa que vai dar tudo certo. Foi o que eu fiz, né? E a outra história... Pera, só um pouquinho. Você descobriu que ele era o Alfredo Coca-Cola, então? Aquele Guaraná era Fanta. Sei, ok. Agora prossiga. A outra situação teve uma... Naquela época a gente não tinha eleição direta. E teve uma ação que foi feita lá, você deve se lembrar, a gente ia nas faculdades simular uma votação para saber o que a juventude estava pensando e como ela encarava a política naquela época. Pesquisa eleitoral difusora. Exatamente. Aí foram formadas algumas duplas, a mim coube a companhia da simpática e inesquecível Silmara Bedak, a quem eu mando um grande beijo, se ela estiver nos assistindo agora, e saímos, íamos em várias faculdades, algumas éramos muito bem recebidos, e numa delas a gente quase apanhou. A gente foi no Mackenzie, que sempre foi uma escola bem de direita, de extrema-direita até, e a gente entrou na sala de aula, na saída, a gente teve que sair rapidinho e correr para o carro e ir embora, porque os caras vieram atrás da gente para bater na gente, né? Foi uma situação bem curiosa lá. Foi uma história bem legal. Você lembra quem era o candidato da época? Não lembro, porque não era... A nossa função era apresentar o sistema de eleição, que era uma coisa que ninguém estava acostumado já naquela época, porque ninguém mais votava, né? Era uma coisa meio complicada. Não lembro dos candidatos, Luiz. Deu Fernando Henrique Cardoso, o carro... Essas 78? Coisas são interessantes. Sim. Em 78? Sim. Eu vou trazer aqui alguma informação a respeito com comprovação, porque, obviamente, a cabeça da gente também não é 100%. Às vezes a gente falha, às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Eu vou buscar comprovantes numa próxima oportunidade, eu vou apresentar. Agora, o que é legal, o pessoal que está em casa saber. Então, o carro da difusora saiu para fazer a pesquisa? Não, a difusora não tinha carro. Então ela saiu com o carro da Tupi, que era a irmã mais velha? Não, a difusora não tinha carro. Bom, então só pode ter saído com o carro da TV Tupi? Não, a TV Tupi jamais emprestava um carro para a rádio difusora. Uai, foi de táxi? Não. Na época, a gente tinha algumas ligações com os chamados... co-irmãos ou co-irmãs, dependendo do tipo de emissora ou de empresa, e a gente acertou com o Diário da Noite de fazer uma pesquisa conjunta, a difusora que tinha a juventude na mão, vamos dizer assim, no sentido de maior receptividade por parte da juventude, a difusora chamou, o Diário da Noite estampou a informação e convocou as pessoas para dia tal hora, para que estivessem lá. Nós temos uma foto de um carro do Diário da Noite, com uma urna pequenininha em cima do carro, e o pessoal indo lá e voltando. Então, essa era... A gente tem que lembrar desse tipo de coisa, porque hoje, quando você tem Facebook, WhatsApp, telefone celular, TV 4K, celular 8K, essas coisas todas, para você entender como é que era puxar fio, puxar cabo, ter ligações telefônicas daquele tipo, com ficha, às vezes, para fazer a ligação ficar no ar e assim por diante. Então, era muito mais complicado do que hoje. Isso não é para valorizar o sistema, mas é para contar e para relembrar da verdade. Isso quando não tinha que abrir o bocal do telefone para colocar o jacarezinho para fazer a linha direta com o geral lá no Tupi, né? Explica o que era jacaré, porque nós estamos numa fase de respeito aos animais. Então é importante entender que ninguém
fazia nenhum sacrifício, senão o Obama e outros tantos poderão brigar. Explica direitinho o que era um jacaré. Jacaré era um plugzinho com uma haste que você apertava na ponta, ela abria, e você prendia no conector que ficava dentro do bocal do telefone. Então eram 2 conectores, você prendia os dois jacarezinhos desses dois plugzinhos para fazer a ligação telefônica com o geral. Isso quando não vinha um doido, passava correndo e levava um fio, você tinha que correr atrás do fio. Várias vezes aconteceu isso em carnaval, em reportagem externa, em evento externo, né? Aconteceu comigo, foi no baile não do da Difusora, inclusive, foi no baile do Sylvester, lá no Juventus, lá no Salão Nobre do Juventus, com 16 mil pessoas, e a gente fazendo transmissão e reportagem, tudo, e o garçom passou com a bandeja e levou o fio do telefone, caiu a ligação, foi uma coisa de louco. Aí você tinha que ficar correndo, ligando de novo para poder fazer a conexão de novo com o geral, para poder colocar o repórter no ar e o baile comendo solto. E era muito bom, isso daí era muito legal. Era muito gratificante. Só para completar a explicação, o bocal que captava, era o captador do som, que passava, né, através de algum sistema sonoro, aí fazia a conversão, eletromagnético, fazia a conversão do som. No momento que você tirava a cápsula e colocava as garrinhas, né, que eles chamam de jacaré, aquilo vinha com microfone, com voz amplificada, e aí sim fazia a transmissão. Nós temos mais 3 minutinhos para as despedidas de Gilberto Cláudio e de Claudete, já que os 2 queridos anteriores já falaram. Rapidinho, Luiz. O jacaré a gente usava também quando começou o sistema de internet pela CompuServe. Tem isso também? Muito bom. Usei muito. Eu já não lembrava. Giba! Então, Luiz, é rapidinho, é uma história rápida que eu vou contar. Você falou na parte de locução da Difusora, né? Eu fiz um teste lá antes de ir para o comercial e o Caio Gadia aprovou, através do Zé Roberto Gama, me chamou. Aí o Caio me falou assim, olha, amanhã, era uma sexta-feira, ele falou, amanhã é sábado, o locutor tal, não vou dizer quem é, vai ficar das 6 às 10, você fica junto com ele. Aí eu fiquei com ele. E era mais ou menos 15 para as 8, o Caio estava na rádio e chamou esse locutor para a sala dele. Que estava na mesa, falou, Giba, o Caio mandou você subir junto. Peguei e subi junto com o rapaz, com o produtor, amigo nosso. Aí o Caio falou assim, olha, você vai descer agora, viu, Gilbertinho? Você entendeu como é que é o negócio? Eu falei, não, eu vi, você desce, mas tem um noticiário. Não, é o facto, você vai fazer o noticiário. Aí eu peguei e desci, 5 para as 8, noticiário, o mundo acontecendo em Factorama. Eu falei, pô, oferecimento Banco Mercantil de São Paulo. Aí deu 8 horas, e rapaz, eu não vi que a luzinha estava escrito no ar, e estava acesa. Eu não reparei naquilo. E deu uma limpada de garganta. E saiu aquilo no ar, tudo em eco. Bonito. O mundo acontecendo em Factorama. Foi terrível. Daí a ideia do ruído de Fórmula 1, tá vendo? Também, o Wagner sabe Siqueira. Bom, Luiz, eu só tenho que agradecer ter participado dessa live, de rever os amigos, de matar a saudade. Dizer que, na época, assim, nada era pressão em cima dos funcionários, era tudo uma família, eram amigos, eram colaboradores, era uma equipe que se ajudava, que se ensinavam, sabe? Foi uma escola. Então, até o último dia de Difusora, a gente teve muita tristeza na falência, no fechamento, e a gente nunca deixou de se encontrar, de ter a amizade que foi criada lá atrás. Foi uma coisa de amigos mesmo, de família mesmo, não foi só aquele colega de trabalho, não, passageiro. Nós fizemos uma família e era muito gostoso, muito bom trabalhar lá, nossa escola. Temos 1 minuto
Rapidinho, Luiz. Eu quero agradecer a participação desse terceiro episódio. Então, eu vou agradecer rápido as pessoas que são importantes para a gente e que eu considero para caramba. A Jane, Rena, o Ângelo, Boiadeiro, Zezé, Zé Antônio, Tião, Cacá, Idemur de Matos, Dácio Arruda, e toda essa turma aí. Você, cara, você... Obrigado. Obrigado. Só para lembrar a nossa querida Claudete que a live não é minha, a live é da Difusora, e nós vamos encerrar agora agradecendo a participação de todo mundo que nos viu, que assistiu, os que vão assistir depois de encerrado e gravado e postado, e vamos agradecer também aqueles amigos que estão tentando participar de alguma forma, com certeza nas próximas. A próxima, se Deus quiser, será sexta-feira da próxima semana, e nas 15h, que é o horário que nós costumamos fazer ao vivo. E daí para frente, nós queremos agradecer. Você quer falar, Claudete? Eu já quero. Já entramos no horário do próximo locutor, hein? Vamos lá. É você que está trazendo essa oportunidade para a gente poder lembrar e mostrar para o pessoal de hoje como é que funcionava, como é que era. Você é só questão de ideia. Não, só questão de ideia. Então, eu vou agradecer por ordem alfabética ao nosso querido Chechel. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Bye, bye. A nossa querida Claudete, que participou até esse último instante. Love you e continue, porque outras vezes você vai poder participar. Beijo, bye bye. O nosso querido Giba, representando a parte comercial, que durante muitos anos se disse na emissora, ou nas emissoras, que o comercial vivia brigando com o artístico, com a gente não tinha isso. Até a próxima. E o Wagner, meu querido amigo, fica para uma próxima a ligação com o Fórmula 1. Vamos contar detalhes e vamos apresentar a gravação. Forte abraço e até uma outra oportunidade, Wagner. Obrigado. Viu? Valeu, até a próxima. Obrigado. Então, agora a gente encerra, até porque já passamos um pouquinho, agradecendo a participação, agradecendo a audiência, agradecendo a paciência de todo mundo e, quem sabe, muitas novidades estão por vir na próxima semana. Um forte abraço a todos e até breve, se Deus quiser.